Olá, meus amigos e minhas amigas de SPZ Online. Hoje nós temos uma entrevista muito especial aqui no SPZ Online, porque nós recebemos o promotor de justiça de Sapezal, Dr. Álvaro Schiffler. Ele que fala hoje sobre o combate à dengue no município de Sapezal. Doutor, quero começar dando as boas-vindas. Muito obrigado por estar participando. Enfim, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham, né, pelo canal, pela internet, pelas redes sociais. É um grande prazer estar falando com todos vocês, prestar os esclarecimentos, né, falar sobre problemas da nossa cidade e mostrar que, como sempre, né, a Promotoria de Justiça está à disposição da imprensa, da população e para contribuir da melhor forma possível. Muito bem. Doutor, qual que é o papel do Ministério Público no combate à dengue no município de Sapezal? O Ministério Público atua de uma forma, seja preventiva, seja inibitória em relação às condutas ilícitas em relação à dengue, né? Em primeiro lugar, porque a dengue trata de uma questão relativa ao meio ambiente, né? Que o Ministério Público tem total legitimidade. Em segundo lugar, porque também a dengue trata de saúde pública, né? Que o Ministério Público tem também atribuição para agir. E em terceiro lugar, porque a dengue, né, além de meio ambiente, além de saúde pública, e em terceiro lugar, porque a dengue também canaliza recursos públicos e o Ministério Público também, né, tem a função de fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos e por todos esses motivos, a Promotoria de Justiça, o Ministério Público tem, né, essa atribuição de fiscalizar e de orientar, de cobrar ações e de cobrar quem não esteja colaborando, né, para fins desse interesse público, da gente viver em uma sociedade, né, que não tenha o mosquito da dengue e que as pessoas não fiquem doentes nem percam a própria vida em relação a esse mosquito e esse problema de saúde pública. Agora, como que o senhor avalia as ações que estão sendo tomadas pela Prefeitura Municipal em relação ao combate à dengue no município? A prefeitura vem trabalhando, Jean. Vem trabalhando sim, claro, né? Nada é perfeito, nem o meu trabalho, nem o trabalho de ninguém é perfeito, sempre pode melhorar, mas a prefeitura vem trabalhando na medida do possível. E por incrível que pareça, Jean, o principal obstáculo que a gente tem hoje no município é porque as pessoas não colaboram com os agentes de saúde, os agentes de fiscalização de endemia. Vou dar um exemplo, inclusive a gente fez uma reunião semana passada sobre isso. Quando os agentes se dirigem, né, vão às casas das pessoas, essas pessoas elas estão com uma resistência muito grande em permitir o acesso dos agentes aos locais em que haja proliferação do mosquito da dengue, de larvas, né, e do mosquito da dengue. Também foi me relatado, né, situações graves de ameaças, né, de usar cachorro para atacar os agentes, de não abrir o imóvel, de mencionar que vai acionar fulano, ciclano para prejudicar o agente. Enfim, a situação é muito grave. E por incrível que pareça, a prefeitura vem sim trabalhando, vem trabalhando nesse sentido, com a contratação desses agentes, são vários agentes de fiscalização de endemia trabalhando, e o nosso maior problema hoje, o nosso maior obstáculo é que a população não vem colaborando com as visitas dos agentes de endemia. Sem dúvida nenhuma, é uma questão de conscientização, né? E aí eu pergunto, quais medidas que podem ser tomadas para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti? É verdade, já. Infelizmente, né, nesse mundo, né, nesse sentido da proliferação dos focos da dengue, a gente tem vários problemas, né? Em primeiro lugar, a falta de conscientização, né? A pessoa não colabora, né, com a fiscalização. Em segundo lugar, também a ignorância, né? A pessoa não tem conhecimento de que o quintal dela, a propriedade dela pode ser um foco de mosquito da dengue e que esteja espalhando o mosquito da dengue, da chikungunya, do Zika vírus. E em terceiro lugar,
é a falta de espírito público mesmo dessas pessoas, de não saber reconhecer que aquele agente ali, ele não tá, o agente de fiscalização, ele não está ali para incomodar a vida dele ou para atrapalhar a vida dele, mas sim para fiscalizar e para ajudar a vida de todo mundo, né? Uma vez encontrado um foco de mosquito da dengue e eliminado aquele foco, muitas vidas podem ser preservadas e a hospitalização de muitas pessoas pode ser evitada, né? Então, assim, durante a Covid a gente já viu, né, que muitas pessoas infelizmente não colaboraram e agora, durante a crise da dengue, agora na época de chuva aqui no Centro-Oeste, a gente continua verificando que, infelizmente, algumas pessoas resistem a colaborar, seja por ignorância, seja por falta de conscientização, seja por falta de espírito público mesmo de colaborar com a sociedade, com a comunidade que está inserida. Agora, doutor, o senhor teria números da doença, estatísticas para nos passar no município de Sapezal? Como que está a questão da dengue no município de Sapezal? Sim, teria. A gente fez uma reunião na semana passada, e só para os telespectadores, para os ouvintes terem ideia, em todos os bairros, sem exceção, foram verificados focos, né, focos de larvas de mosquito da dengue e, né, que também transmite o chikungunya e o zika vírus, né? Todos os bairros, sem exceção. A gente já tem a hospitalização de dengue, aqui a gente já teve algumas pessoas, não tem registro ainda de óbito, pode até ser que tenha, mas não é do meu conhecimento. Mas a hospitalização a gente já teve. Mas esses números são complicados, Jean, assim, porque a gente também tem que ter em mente, tem muita subnotificação, né? O que que é isso? O caso aconteceu, ele efetivamente existiu, mas ele não foi notificado às autoridades competentes. Ou seja, a pessoa faleceu de dengue, mas a pessoa não comunicou ao hospital, não comunicou à Secretaria de Saúde e há uma subnotificação, ou seja, as autoridades, o poder público não tomou conhecimento de aquele óbito aconteceu. Então, para fins e efeitos legais, a gente não tem aquela morte decorrente da dengue, mas ela efetivamente aconteceu. Então, a subnotificação é um grande problema também. Agora, existem campanhas educativas, principalmente por parte do Ministério Público, para tentar conscientizar as pessoas da importância do combate ao mosquito da dengue? Sim, esse ponto é muito importante, né? Na sequência agora dessa entrevista, né, posteriormente, hoje à tarde ainda, a gente vai ter uma reunião aqui com todas as forças policiais aqui na Promotoria de Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal e também com a Prefeitura Municipal, vários órgãos envolvidos, fiscalização também, para a gente assumir um compromisso aqui, né, ajustar todos esses órgãos e instituições para canalizar recursos para a gente combater essa chaga aí da dengue e da chikungunya. E qual o objetivo disso? É alinhar o trabalho. Porque foi nos relatado essa dificuldade, né, de que as pessoas não estão colaborando e para a gente ajustar os ponteiros no que pode ser feito. Aí né, alguns agentes comentaram, né, perguntaram o que que ele pode fazer, para quem que ele pode comunicar se houver recusa, o que que ele pode fazer. Aí eu orientei e reitero aqui que ele pode procurar a Polícia Civil, ele pode procurar a Polícia Militar, pode procurar a Promotoria de Justiça ou a própria Guarda Municipal para fazer o acompanhamento desse agente até a residência do cidadão que está resistindo à fiscalização, até porque é uma obrigação legal desse cidadão de permitir a fiscalização, ou seja, ele não está fazendo nenhum favor, não é nenhum benefício que ele está fazendo, ele só está cumprindo uma obrigação legal de permitir que o agente faça essa fiscalização. E aí, né, se vier uma pergunta, e o que que pode acontecer se ele resistir? Bom, em primeiro lugar, é uma infração administrativa sujeita a multa. A gente também não descarta a tomada de medidas na área penal por, né, propagar e difundir, né, a existência desse mosquito que gera doenças. Isso, inclusive, é uma infração penal.
E a própria responsabilidade civil também, né? Essa pessoa pode ter que pagar uma indenização, essa pessoa pode ter que pagar, ter que ressarcir o fundo público ali, o dinheiro que foi gasto para fazer essa fiscalização, para fazer essa limpeza, né? A gente tem muita residência aqui em Sapezal, muita moradia, em que tem acúmulo de lixo, acúmulo de pneu, acúmulo de móveis antigos, e a pessoa resiste a fazer essa limpeza. Então, a partir do momento que a fiscalização chega nessa localidade e faz a retirada desse mobiliário, desse pneu, desse móvel antigo, esse cidadão ele vai ter que arcar com os custos dessa retirada e sem prejuízo de pagar a multa administrativa cabível. E sempre lembrando, né, que se em caso de violência extrema, né, em caso de agressão contra o fiscal, por exemplo, a gente não descarta pedir a prisão do cidadão, né? É claro que isso não é feito de uma forma generalizada, isso é analisado de caso a caso, mas a gente não descarta pedir a prisão de quem resistir à fiscalização. Agora, na opinião do senhor, por que o senhor acredita que tantas pessoas, como está sendo relatado aqui, impedem o trabalho dos órgãos fiscalizadores? Eu acredito que seja a ignorância, Jean, a ignorância. E aqui a gente precisa até fazer um comentário importante, e a ignorância, assim, ela não conhece fronteiras, ela não conhece renda, não conhece faixa etária. A gente tem em bairros mais humildes, em bairros mais abastados. Os agentes também relataram para a gente dificuldade de fiscalizar em bairros mais abastados aqui da cidade, por incrível que pareça. Então a ignorância, né, ela é uma chaga, né, um problema que atinge todas as faixas etárias, todas as camadas sociais, todos os bairros, sem exceção. A pessoa não tem conhecimento, né, ela não sabe que ao não permitir a fiscalização, ela está praticamente, né, asfaltando, criando um tapete vermelho para o mosquito da dengue adentrar naquela residência, deixar a família dele doente, poder até mesmo matar a família desse cidadão, poder matar o vizinho, o bairro todo ali vai ficar vulnerável. Então a gente precisa fazer essa campanha de conscientização, de esclarecimento, ao dizer e ao informar claramente que a pessoa, que não só a pessoa individualmente, mas todas as pessoas, a sociedade toda, precisa colaborar. Senão a gente vai chegar num ponto em que vai ter novamente aquela questão que teve na Covid, com o hospital lotado, com o UTI lotado, aquele desespero que todo mundo viu, se as pessoas não colaborarem. E aí, por isso que é tão importante, né, a nossa tarefa da imprensa de fazer esse esclarecimento, de afastar fake news, né, de tirar as fake news, de fazer campanha de esclarecimento, campanha de conscientização de que o mosquito da dengue mata, né? Não é brincadeira, não é pouca coisa. Tem muita gente que está sendo hospitalizada, tem gente que está morrendo, tem subnotificação, né? Esses números não estão chegando, porque a pessoa pode ser atendida em outro local, pode ter falecido lá, o número não chegou aqui, mas muitas pessoas estão pegando dengue e chikungunya aqui na cidade, e as pessoas, né, e a população, os nossos ouvintes precisam saber disso. E agora uma questão também muito importante: todas as pessoas, todos os cidadãos aqui de Sapezal podem ser fiscais da promotoria, podem auxiliar a gente na fiscalização. E como é que ela pode fazer isso? Ao passar pela rua, ela pode verificar onde tem mato alto, né, que o proprietário não cortou a grama, né, não raspou a grama para ela ficar mais baixa. Olhando no terreno do vizinho, tem garrafa jogada, tem pneu velho ali guardando, né, retendo água. Se todas as pessoas forem fiscais da dengue, forem fiscais da chikungunya, auxiliarem a promotoria nessa tarefa, a gente vai vencer essa guerra da dengue e vai evitar que muitas mortes, muitas hospitalizações, muitas, né, hospitalizações em UTI, em casos graves, inclusive, como a dengue hemorrágica, aconteçam. Agora, a população precisa tomar a frente disso e precisa se esclarecer e tomar conhecimento da gravidade do que a gente está vivenciando aqui em Sapezal. Um dos problemas que eu constatei a última vez que eu fui no município, já faz alguns meses, é o número de entulhos
não apenas na frente das residências, mas principalmente em terrenos baldios e aqueles grandes valetões que tem, né? Existe alguma medida por parte da promotoria para também também mirar esse tipo de prática? Sim, sem dúvida. A gente tem um procedimento administrativo instaurado aqui na promotoria em relação a isso. A gente vem cobrando a prefeitura para fazer a limpeza, né, desses imóveis. Eles vêm fazendo isso, né, na medida do possível, só que, né, não está sendo suficiente, porque, infelizmente, a população não vem colaborando, né? E a cidade aqui tem uma área muito grande, né? O perímetro urbano aqui é muito grande, tem muitos bairros, tem muitas residências, e acaba que, muito em função também da falta de educação de algumas pessoas, da falta de conhecimento a respeito da gravidade disso, a pessoa acaba acumulando lixo e entulho em terrenos baldios, quando aqui a gente tem locais específicos para isso. Aqui em Sapezal a gente tem locais, né, áreas específicas para fazer o recolhimento desse entulho, Seriam os ecopontos, né? os ecopontos, os famosos ecopontos, exatamente. E por incrível que pareça, Ginha, foi me relatado aqui que tem gente que fica com preguiça de levar esse material no ecoponto. Então, assim, só para a gente ter ideia da gravidade e do quão difícil é fazer esse trabalho de conscientização. Aqui em Sapezal a gente tem os ecopontos, a prefeitura passa recolhendo e a população não faz a separação desse lixo e fica jogando esse entulho, seja sofá velho, geladeira, pneus antigos, mobiliário antigo, e fica ali, né, pegando chuva, o mato crescendo, e é um convite, é um tapete vermelho para o mosquito da dengue se proliferar e matar a gente e gerar todas essas hospitalizações que a gente está vendo. Uma reclamação que certo dia fizeram ao SPZ Online era que a prefeitura não estaria mais fazendo a coleta desses entulhos e que cada pessoa teria que por si só ir lá e fazer esse descarte. Aí um dos argumentos que essa pessoa utilizou foi que existem muitas famílias que não têm condições, né, de fretar um veículo, um caminhão, para poder levar até esses ecopontos. Como que está hoje a Prefeitura de Sapezal em relação a essa coleta? Existe esse serviço, como já foi no passado, por exemplo? Existia um cronograma, né? Que, vamos ser sinceros aqui, muitas vezes não funcionava, não por conta da Prefeitura, mas sim por conta da população, que em um dia esse caminhão passava recolhendo, outro dia eles colocavam tudo de novo, né? Como é que está essa questão? Então, já é muito interessante esse ponto que você colocou, porque já chegou ao meu conhecimento e veja o que estava acontecendo. De fato, a prefeitura estava fazendo esse recolhimento, mas veja o que estava acontecendo. A população, e é muita gente que a gente está falando aqui, a população estava deixando tudo nas costas da prefeitura. Ou seja, como a prefeitura estava fazendo esse recolhimento, ninguém fazia parte dela. Ninguém, na população, nos bairros, ninguém fazia parte deles, deixava tudo na conta da prefeitura. E aí acabava que ficava sobrecarregando o serviço público de limpeza e coleta do lixo. Aí é evidente que se a gente deixar tudo nas costas da prefeitura, tudo na conta da prefeitura, a gente não vai, eles não vão dar conta. A população precisa colaborar e fazer a parte dela. Lembrando aqui, o Estado, o município, o Estado de Mato Grosso, a União, enfim, não é assim um monstro que resolve todos os problemas, né? É óbvio que tem muito recurso para ser utilizado, mas não é um Leviatã, né? Um monstro que vai resolver todos os nossos problemas. A gente precisa fazer a nossa parte. É o princípio da autorresponsabilidade. A população precisa colaborar também. Se a gente quiser colocar tudo na conta da prefeitura, tudo nas costas da prefeitura, e esperar a prefeitura resolver todo e qualquer problema, a gente realmente vai estar num grande problema. A população também precisa fazer a parte dela, e é esse o esclarecimento que eu queria fazer aqui. Se a população, se cada cidadão não fizer a parte dele, aí realmente não vai ter dinheiro público, não vai ter prefeitura e estado que vai resolver esse problema.
Então, é uma responsabilidade compartilhada, ou seja, a responsabilidade é de todos nós. Não é só da prefeitura, não é só da população, não é só da promotoria de justiça e não é só do Estado. É de todos nós em conjunto que precisamos resolver esse problema de forma compartilhada. E é essa a ideia que a gente precisa deixar claro. Voltando para a questão da fiscalização, né? Essas fiscalizações, elas serão feitas em toda a cidade e como que vai ser? As empresas também serão fiscalizadas? Sim, né, tem até uma reunião hoje para alinhar e verificar como isso vai ser feito, mas a ideia é que sim, todas as regiões, todos os bairros sejam fiscalizados. É claro que isso vai ser feito de uma forma eficiente, né? Isso vai ter um mapeamento sobre as áreas mais vulneráveis e de maior incidência do mosquito da dengue. Esse mapeamento já está sendo feito, inclusive pelos agentes de endemia, e a fiscalização vai ser intensificada nesses locais. Inclusive, aproveitar a oportunidade para dizer que até a gente já orientou a prefeitura a recolher o lixo, todo o lixo que é entulho que as pessoas estão deixando, inclusive porque algumas pessoas, alguns cidadãos, estão alegando que querem guardar aquele material para vender depois, né? Seja pneu velho, seja garrafa, eles não querem que tirem. Só fazer um alerta importante aqui, inclusive a gente já orientou a prefeitura que pode sim fazer o recolhimento e o descarte no local adequado. Então a população precisa ficar atenta para fazer o recolhimento e o descarte em local adequado desse Mesmo de material, forma compulsória. mesmo de forma compulsória, sob pena de perder aquele material. Ou seja, eu estou guardando ali 50 pneus velhos para fazer a recapagem, para fazer a revenda, enfim, seja lá o que for. Se ele tiver armazenado de forma inadequada, a prefeitura vai fazer o recolhimento e vai levar embora para fazer o descarte adequado daquele material. E além disso, questão de documentação também é levada em conta nesse momento, como por exemplo, alvará de funcionamento, porque ao meu entender, quem faz isso deveria ser uma pessoa que tem uma empresa ou um prestador de serviço, alguma coisa. É cobrado esse tipo de documentação também? Sim, é cobrado, né? Ou seja, se é uma pessoa autorizada, é uma empresa, é uma pessoa jurídica que tem o alvará de funcionamento, até porque, por exemplo, né, a gente tem também um problema social aí, né? Que a gente tem alguns catadores, algumas pessoas que trabalham com reciclagem e que fazem esse tipo de reutilização, né? Esse tipo de trabalho. E mesmo nesse caso, né, a gente precisa ressaltar que mesmo nesse caso, essas pessoas precisam fazer a regularização da documentação, sob pena de não ter a autorização devida para fazer esse tipo de trabalho e estar sujeita ao recolhimento do material. Então, todo mundo que está nos ouvindo, né, a gente orienta que procure a prefeitura e faça a regularização da documentação, sob pena de estar em situação irregular e autorizar o recolhimento compulsório desse material. Doutor, o problema da dengue, sem dúvida nenhuma, um problema seríssimo que afeta e muito a sociedade, leva inclusive muitas pessoas à morte e ao sofrimento. E perguntando para o senhor, existe alguma campanha ou se está sendo planejado alguma campanha de conscientização que possa abranger a sociedade civil organizada, escolas ou comunidades, grupos de bairros, enfim, existe ideias e também ações nesse sentido? Sim, existe uma ideia, né, de criar uma campanha, algo no sentido de todos contra a dengue, né, envolvendo a Promotoria de Justiça, a Defensoria Pública, Prefeitura Municipal, igrejas, sindicatos, associações, né, todas as instituições aí de controle social, formal e informal, todas essas instituições de se unir para a gente fazer essa campanha do Todos contra a Dengue, né? Quanto mais gente envolvida, quanto mais instituições, quanto mais pessoas envolvidas, né, nessa guerra contra a dengue, maior a chance da gente conseguir sucesso. E lembrando que, né, independe de faixa etária, de renda,
todos serão fiscalizados, né? Pode ser a pessoa mais rica, pode ser a pessoa mais poderosa, mas ela vai ser fiscalizada, ela vai ser verificada e independe de qualquer renda ou de qualquer questão nesse sentido. A lei vale para todos, independente de qualquer motivo ou de classe social. Inclusive, a invasão, né, para fim de verificação, ela é autorizada por uma lei de 2016. Se a pessoa não colaborar, o agente está autorizado a chamar a polícia e invadir o imóvel para fazer a verificação. Então, fica esse alerta. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai sim lançar várias campanhas aqui na região, sendo uma delas a do Todos contra a Dengue, né? Que a gente vai chamar a população para nos ajudar, para a gente combater essa chaga e esse problema gravíssimo, que é a dengue, que vem matando e hospitalizando os nossos entes queridos, amigos e familiares. Já existe um cronograma, uma previsão para que essa campanha se inicie? É que também a gente tem a questão da transição, né, na administração pública agora no final do ano, né, que é uma questão que pode atrapalhar. Mas, de todo modo, a gente já está fazendo reuniões, né, e a imprensa tem um papel fundamental na divulgação dessas ações, né, como, por exemplo, uma reunião na tarde de hoje, em que todas essas instituições que eu falei vão estar presentes aqui na promotoria para a gente alinhar ações, seja com panfletos, seja com carro de som, seja com divulgação nas redes sociais, seja com divulgação nos próprios órgãos envolvidos, né, com cartaz, enfim, na maior divulgação possível dessas ações, também nas redes sociais, na rádio, enfim. Quanto mais gente ficar sabendo, quanto mais gente for atingida por essas campanhas, certamente a gente vai ter um resultado melhor. E o papel de vocês, Jean, da imprensa, é fundamental nisso, na fiscalização, na divulgação, no afastamento das fake news e na conscientização da população para a gente vencer a guerra contra a dengue. Com certeza, doutor. E assim, na opinião do senhor, né? O senhor acredita, quais são as iniciativas que o senhor acredita que são mais eficazes para combater o Aedes aegypti? Sem dúvida, temos medidas muito eficazes, como, por exemplo, a roçagem, né, a diminuição do mato, que é um problema sério aqui na região, que os proprietários não limpam os terrenos, né? E eu estou falando de todas as regiões aqui, sejam de bairros mais ricos, mais humildes, todos os bairros têm problema com, então, a roçagem dos terrenos, a limpeza dos terrenos, a retirada dos entulhos e, principalmente, evitar o acúmulo de água. A forma de reprodução desse mosquito é através do acúmulo de água. Então, se a gente evitar garrafa parada, vaso sem areia, se a gente evitar esse tipo de coisa, né, colocar areia ali para evitar água parada, tirar as garrafas, tirar o material, tirar entulho, tirar o lixo, sem dúvida que a gente vai evitar esse tipo de problema que é a dengue. E outro exemplo, inclusive eu já falei isso para a prefeitura várias vezes, outro exemplo que eu falo é a canalização aqui do córrego da Avenida Lions, né, em que a gente tem o córrego ali, aqui também lá na BR, que aí seria a atribuição do DENIT, né, até para a gente ser justo aqui, aquele córrego lá naquela canaleta que corre lá na BR seria a atribuição do DENIT e não da prefeitura, mas ali na Avenida Lions a canalização e o fechamento daquele córrego ali é essencial para a gente combater a dengue, porque com aquela água parada ali, com aquele mato alto que tem ali, sem dúvida é um convite especial para o mosquito da dengue se reproduzir. Então, todas essas ações que eu falei, se forem feitas, sem dúvida, a gente vai melhorar bastante a questão da dengue e da chikungunya aqui em Sapezal. Um outro grande problema que Sapezal enfrenta é a questão da água parada, de rejeitos de máquina de lavar, enfim, que ficam parados ali nas calçadas, na beira das ruas ali. Existe alguma iniciativa para tentar combater essa questão também e, quem sabe, tentar normalizar, haja visto que já é um problema bastante antigo no município, principalmente ali nos bairros Jardim Sapezal, Paulino Abate, enfim. Existe alguma iniciativa nesse sentido?
Esse é outro exemplo, Jean, que a prefeitura não tem culpa desse problema. A culpa é do cidadão, é da população. E eu dou o exemplo. Esse problema aí surge porque o cidadão não faz a ligação da casa dele na rede. Então, em vez da água ir para a rua, ficar ali parada, ficar na calçada, ele pode fazer a ligação da casa dele diretamente na rede que corre na rua, e aí a água não vai ficar parada. E aí a gente tem outro problema. Geralmente o cidadão, né, a pessoa fala que não tem recurso ou não tem dinheiro naquele momento para fazer a ligação na rede. E aí a gente conta também com a conscientização, e aqui é um exemplo claro do que a gente está fazendo, essa conscientização, de que a pessoa fazendo isso, ela não está apenas se protegendo ou protegendo a família dela, a casa dela, mas ela está também protegendo os amigos, a vizinhança, familiares e o bairro todo, evitando que o mosquito da dengue se reproduza e se espalhe. Então, a prefeitura faz a parte dela fiscalizando, mas se a população não colaborar, a gente não vai chegar a bom resultado. E nesse sentido, a gente reitera e faz um novo apelo da população, das casas, do cidadão, fazer a ligação da casa dele, da água dele, que sai da máquina, que sai do banheiro, enfim, toda a água que sai da casa dele, para fazer a ligação na rede da rua, na rede pública, e não dessa água escoar para o meio da rua, ou para a calçada, ou para o meio da rua, e ela ficar parada ali, sendo um convite especial para o mosquito da dengue. Então a gente faz esse apelo para a população botar a mão na consciência e evitar que a gente vire aqui um paraíso do mosquito da dengue. E como está hoje a cobertura da rede de esgoto do município? Infelizmente, Jean, esse problema aqui é um problema histórico em Sapezal, não é de agora, né? Então a gente não pode ser injusto de culpar ou de culpabilizar essa ou aquela gestão pelo problema do esgoto aqui em Sapezal. É um problema histórico aqui, desde a fundação do município, em que não se. Até porque o município aqui tem 30 e poucos anos, e naquela época não havia preocupação com esgotamento sanitário, né, com essas questões mais modernas, que, né, a gente sabe o quão importante que é. Nesse sentido, a gente vem trabalhando, né, para conscientizar os gestores e a nova administração também sobre a necessidade de renovar e fazer o esgotamento sanitário aqui no município de Sapezal. Sempre é alegado o alto custo, né, para quebrar as ruas, para quebrar aqui a quebrar a cidade toda, para fazer os novos canos, né, um novo encanamento, um novo esgotamento. Sempre é alegado que é muito caro, né, que não tem dinheiro para fazer isso. Só que a gente sabe que também que é um projeto a médio e a longo prazo, né? E nesse sentido a gente lembra que bancos públicos, que o governo federal tem vários projetos de financiamento, seja BNDES, seja a Caixa Econômica Federal, seja Ministério das Cidades, seja vários ministérios do meio ambiente também tem projeto nesse sentido. E aí a prefeitura, né, os gestores públicos, seja prefeito, seja vereadores, seja os homens públicos aqui da região, é que precisam, né, correr atrás disso, né, Jean? O promotor de justiça tem a limitação das atribuições do cargo, né? Eu não posso ir a Brasília buscar recurso para a gente fazer esgoto em Sapezal, né? Aí é com vereador, é com prefeito, é com deputado, mas eu sempre estou cobrando e estou fazendo a parte da promotoria, a parte que nos cabe, e isso sem dúvida nenhuma a gente está fazendo. Estou cobrando, e não só cobrando, Jean, o que é mais importante, eu estou mostrando o caminho do que pode ser feito. A gente tem, inclusive, financiamento público de bancos públicos, de ministérios, a fundo perdido, sem juros, sem cobrança de correção. Claro, são projetos especiais, né, voltados ao meio ambiente, nessa questão, inclusive, da Agenda 2030 da ONU, né, de desenvolvimento sustentável, e eu já indiquei, já expliquei como é que faz. Agora é com os homens públicos de Sapezal e região, na busca do recurso para a gente conseguir esgotamento sanitário em Sapezal. Eu já cobrei e mostrei qual é o caminho. Agora é com os homens públicos de Sapezal e região. Outro grande problema que Sapezal enfrenta, também na área do saneamento básico, é a questão do lixão, né?
Como que está isso, essa questão? O que o senhor pode nos trazer em relação a isso? O lixão é um problema antigo aqui da comarca de Sapezal, né? Lembrando que a nossa gestão aqui tem É um uma ano e meio novela só. de várias temporadas. Exatamente, é uma novela, né, de streaming de várias temporadas, né? Em que o lixão, eu digo que desde que eu cheguei aqui na comarca, e aí vai um ano e meio já, eu tinha dois grandes desafios, né, para resolver, que eu mesmo me coloquei, que era a questão dos loteamentos, né, que graças a Deus a gente, em conjunto com a prefeitura, a promotoria está conseguindo resolver, está encaminhando uma solução para os loteamentos, mas a questão do lixão é um problema que ainda não foi resolvido. A gente vem cobrando a prefeitura, seja através de ações ajuizadas, seja através de termos de ajustamento de conduta, mas o judiciário também precisa nos acompanhar, né? Precisa ser firme nas decisões e atender os nossos pedidos, porque a promotoria, a gente pode muito, mas não pode tudo, né? E para conseguir o resultado eficiente, se a pessoa se recusa a cumprir aquela determinada obrigação, a gente precisa que o judiciário obrigue a pessoa a cumprir, mesmo contra a vontade dela. E nesse sentido, a gente espera, né, que as nossas ações e as nossas demandas aqui, protocoladas na Justiça de Sapezal, sejam efetivamente decididas com bastante firmeza, com bastante coerência, e que esses pedidos sejam encaminhados, sejam deferidos, para que os gestores públicos sejam compelidos a cumprir e a resolver esse problema gravíssimo que é o lixão aqui de Sapezal. A gente não pode admitir de forma alguma que uma cidade tão rica, né, com tantas empresas enormes aqui do agro que tem aqui em Sapezal, que a gente não tenha uma solução ótima, né, uma solução razoável para essa questão do lixão. E nesse sentido, a população pode contar com a promotoria. A gente está bem atento a esse problema e espero que com a nova gestão agora em breve, que se inicia no ano de 2025, seja o ano da redenção aqui e da solução definitiva desse problema. A gente está trabalhando firme nesse propósito. Voltando para a questão do esgotamento sanitário, os novos loteamentos que estão vindo para o município, se eles já estão se estruturando para receber esse esgotamento? O ideal é que sim, Jean. O ideal é que sim. Mas aí a gente tem outro problema também. Porque, veja só, quando eu cheguei aqui, os loteadores aqui, eles não estavam fazendo nem o básico, assim. Como, por exemplo, calçada, como, por exemplo, a divisão adequada, como as ligações de água de chuva, entendeu? Essa questão do esgotamento sanitário é bem mais complexo e bem mais caro do que isso que eu falei agora há pouco. Então, o ideal, sem dúvida, é que os novos loteamentos já venham com o esgotamento sanitário planejado e executado. Isso porque quanto mais o tempo passa, mais a gente protela a solução definitiva para isso, mais caro e mais difícil fica a solução. Por quê? Porque lá na frente a gente vai precisar quebrar a rua, quebrar fio de telefone, quebrar toda a telefonia, a empresa de água, enfim, todo mundo vai ter que se envolver para fim de resolver esse problema. E aí o ideal, sem dúvida, é que os novos loteamentos já venham que a questão do esgotamento resolvida. E os mais modernos, o loteamento mais moderno, aqui esse novo, que fica na região do kart para o lado de lá, ele já veio, por exemplo, salvo engano, ele já veio com a questão do Ali próximo à esgotamento. Alvorada? Isso. Mas concordo, né? Os loteamentos antigos, né? E eu cito aqui, né? Todos sabem dos loteamentos que eu estou falando. Esses antigos que deram esses problemas nos últimos anos, realmente temos essa questão a ser resolvida no futuro. Agora voltando para a questão da dengue, né? A gente sabe que a mobilização é fundamental. O senhor já falou aqui que vão ser tomadas medidas. E a promotoria ela vai acompanhar de perto, principalmente nos bairros mais atacados aí, onde existem mais casos de dengue?
Sim, né? A gente já conversou com a chefe de fiscalização da prefeitura, com os agentes, a gente já fez uma reunião nesse sentido. E muito em breve a gente vai inclusive fazer um calendário de ações dividido por bairros e a gente vai atacar exatamente as regiões em que o mapeamento dos focos do mosquito da dengue estejam mais intensos. Ou seja, onde os fiscais estão achando, né, estão localizando mais focos, são aqueles em que a gente vai focar, vai atacar a mais nesse primeiro momento. E aqui, né, até desmistificando, né, e rechaçando algumas fake news, independe aqui se a pessoa é poderosa ou tem dinheiro ou não tem, isso não tem a menor importância para a promotoria, né? A gente vai cobrar e vai Como diz fiscalizar da aquele mesma forma. ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Exatamente. Independente de quem é a pessoa, seja lá quem for, pode ser desde o presidente da República até a pessoa mais humilde, não tem importância. A gente vai cobrar, seja lá quem for, para que seja cumprida a lei e que seja evitado, né, esse foco de mosquito da dengue. Porque o mosquito não conhece fronteira, não conhece classes sociais, não conhece de diferenças. Ele vai em todos os locais. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Existe alguma recomendação específica que o senhor gostaria de reforçar aqui para quem nos assiste? Com certeza, existe sim. O cidadão que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora nesse momento, ele pode se antecipar e fazer a verificação no terreno dele, se não tem lixo, se não tem entulho, se o mato não está alto, se ele pode cortar, se ele pode limpar o terreno dele, se ele pode jogar as garrafas fora, o excesso de galho, o excesso de mato, levar lá nos ecopontos. Ele pode se antecipar e fazer essa limpeza. Por quê? Porque se a fiscalização for lá e houver algum problema, né, houver uma recusa, houver uma dificuldade na fiscalização e for verificado o foco de mosquito da dengue, o cidadão pode sofrer várias penalidades, né, tanto na área administrativa, civil como penal. Então a gente recomenda fortemente que o cidadão se antecipe e já faça a limpeza do terreno dele, seja terreno individual, seja os loteadores, né, seja terreno grande, seja terreno pequeno, não importa. O importante é que a gente tenha a população fechada conosco no sentido de combater o mosquito da dengue. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando, agradecendo, né, a população fortemente pelo apoio e que juntos a gente consegue um resultado eficiente. Sozinho a gente não consegue nada. Mas se todos nós trabalharmos juntos, a gente vai vencer a guerra contra a dengue e vai evitar a morte e a hospitalização dos nossos amigos e familiares. Agora, para quem tem alguma dúvida, precisa aí de algum esclarecimento, quem essa pessoa pode procurar? Quais os órgãos essa pessoa pode procurar? Pode procurar, Jean, a própria Promotoria de Justiça, que a gente está sempre à disposição, né? A gente está sempre ao lado do cidadão. Pode procurar a promotoria aqui ao lado do fórum, né? Aqui na Avenida Piramboia. Se não quiser procurar a promotoria, pode também procurar a vigilância sanitária aqui de Sapezal. Pode procurar a vigilância lá, especialmente o pessoal da fiscalização e combate às endemias. Então, fica recomendado, né? Pode procurar tanto a promotoria como a vigilância sanitária para fim de tirar dúvida, de fazer algum comentário, algum esclarecimento. E o mais importante, Jean, agora é o ponto nodal da questão, para fazer denúncias também. A pessoa pode não só tirar dúvida, não só pedir esclarecimentos, como também fazer denúncias de que vizinhos, de que outras pessoas estão com mato alto, com lixo, e é só com a população toda fiscalizando. Se a gente tiver toda a população de Sapezal, os 35 mil habitantes de Sapezal, se a gente converter essas 35 mil pessoas em fiscais, com certeza a gente vai vencer essa guerra. Agora, a gente precisa que a população venha para o nosso lado, que faça denúncia e que nos ajude a fiscalizar, seja trazendo a informação através dos nossos canais de comunicação, por telefone, WhatsApp, etc., ou vindo até a promotoria ou indo até a vigilância sanitária para fazer a denúncia.
E aqui a gente esclarece que tem total anonimato, a pessoa pode ficar absolutamente tranquila, a gente não faz o registro, não precisa assinar nada. O que a gente quer é que tragam a informação para a gente, seja de crime ou seja de foco de mosquito da dengue, para a gente ficar sabendo e poder tomar as providências cabíveis. Isso é muito importante, doutor, porque infelizmente em Sapezal muitas pessoas têm medo de fazer esse tipo de denúncia, né? E é muito importante a gente deixar isso muito claro, que o anonimato é preservado, né? E que o seu vizinho, por exemplo, que está lá com alguma irregularidade nessa questão, ele não vai ficar sabendo, em hipótese alguma, quem foi que denunciou. Né? Então a gente precisa muito reforçar, e fica aqui uma sugestão também que eu acredito que já está sendo contemplada, mas a criação de um canal específico para esse tipo de denúncia, que eu tenho certeza que a população vai contribuir bastante. Exatamente. Até vou fazer essa sugestão aqui para os órgãos competentes, mas o próprio Ministério Público a gente já tem, né? E-mail e telefone aqui da promotoria. A gente tem o sapezal.mpmt.mp.br ou a ouvidoria do Ministério Público, em que a pessoa na internet, aí é só colocar no buscador aí, colocar ouvidoria do Ministério Público, que a pessoa já vai cair no canal adequado, ou pode ligar aqui para a Promotoria de Justiça, a gente tem o telefone celular aqui também, ou pode buscar a Vigilância Sanitária ou a ouvidoria da Prefeitura. E ressalto que a pessoa pode ficar absolutamente tranquila que a gente garante o anonimato, até porque, né, para não criar dificuldade ou para criar problema para o cidadão que fizer essa denúncia no segundo momento. Então, se o cidadão ou a pessoa tiver notícia, ficar sabendo de alguma irregularidade, de algum crime, ou de um criadouro de mosquito da dengue, de alguma irregularidade, pode procurar a gente aqui na Promotoria de Justiça, que a gente vai ter a maior satisfação de receber o cidadão e garantido o anonimato por lei e porque a gente quer preservar a integridade dessa pessoa que está colaborando conosco. Então, pode ficar absolutamente tranquilo. Agora, para a gente finalizar essa questão da dengue, eu queria que o senhor deixasse aí um recado, né, para a população sobre o papel de cada um no enfrentamento à dengue. Exatamente, Jean. Para a gente finalizar, então, é sempre bom lembrar que, como diz o ditado, assim, sozinho a gente não consegue nada, né? Aqui a área do município é muito grande, então a gente tem promotoria, tem vigilância sanitária, tem prefeitura, tem polícia militar, polícia civil, guarda municipal, tem os agentes de endemia, enfim, tem vários órgãos competentes e com atribuição para fazer esse trabalho. Só que se a gente não conseguir, não contar com o apoio da população, a gente não vai conseguir um resultado bom e eficiente. Então a gente faz novamente esse apelo para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né, para colocar a mão na consciência, para a gente ser cidadão, saber o nosso papel dentro da sociedade, que a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade. Então hoje o problema pode estar só restrito na nossa casa, o foco da dengue, mas amanhã ou depois ele pode se espalhar de uma forma incontrolável e aquele bairro, aquela cidade, aquele município está todo tomado e contaminado pelo mosquito da dengue. E lembrando, isso pode gerar hospitalização e, em último caso, pode gerar até a morte, como no caso da dengue hemorrágica, por exemplo. Então, mais uma vez, vou fazer esse pedido especial, fazer esse apelo para você que está nos vendo, que está nos ouvindo, está nos assistindo, para colaborar conosco. Seja fazendo denúncia de terreno irregular, seja limpando o seu terreno, seja trazendo a informação para a gente, seja fazendo a sua parte. Mas a gente precisa que você colabore. Faça a sua parte, limpando o seu terreno e também trazendo para a gente a informação que é tão importante, para a gente saber quem que está descumprindo, quem que está fazendo um convite para o mosquito da dengue estar nos matando. E esse papel é fundamental para a gente conseguir sair dessa situação calamitosa. Só com a ajuda da população a gente vai conseguir sair dessa. Então faço esse apelo e esse convite a você, cidadão sapezalense, que
tanto sabe que pode contar com a Promotoria de Justiça. Mas nesse caso a gente conta com vocês também para a gente vencer a guerra da dengue. A próxima vítima pode ser você que nos assiste, caso você aí não esteja tomando esses cuidados para o combate à dengue. Por isso que é muito importante esse tema e desde já, doutor, eu deixo o SPZ Online de portas abertas para o Ministério Público, para a promotoria, não apenas para essas questões, mas qualquer outra questão que seja de interesse público, porque esse é o objetivo do SPZ Online também. Mas para a gente finalizar, doutor, eu sei que o senhor não pode entrar em muitos detalhes, mas não poderia perder a oportunidade de perguntar a respeito disso, que é justamente em relação aos andamentos aí de algumas denúncias que foram feitas contra a campanha do prefeito que foi eleito, também algumas denúncias contra o atual prefeito, que inclusive culminou na abertura de uma comissão processante na Câmara Municipal. O que o senhor pode falar a respeito dessas questões aí para elucidar mais a população sapezalense que tanto quer saber? Sobre casos concretos, né, é sempre complicado a gente falar, né, Jean, mas o que eu posso dizer é que essas ações, essas denúncias estão sendo rigorosamente apuradas, né, assim como todas as denúncias que chegam para a gente. Elas são rigorosamente apuradas e verificadas se são procedentes ou não. A partir do momento que a gente verifica algum indício, alguma possibilidade daquela denúncia ser verídica, de ser verdadeira, a gente toma as providências cabíveis. E nesse sentido, essas denúncias estão em andamento, elas estão sendo investigadas, e a partir do momento que elas entrarem na fase instrutória, né, com a oitiva de testemunhas, com a oitiva de todo mundo que tenha conhecimento desses fatos, oportunizado o direito de defesa, né, sempre oportunizado o direito de defesa, se for verificada a procedência, a gente vai, né, verificar o que a lei determina e aplicar as consequências cabíveis. Mas sempre lembrando, né, que a gente tem direito de defesa e lá no final é que a gente vai verificar se essa denúncia é procedente ou não. E a partir daí a gente vai poder tomar as providências cabíveis. Mas a gente sempre lembra, né, que a gente conta com a população para trazer essas denúncias para a gente e a gente tomar conhecimento e poder tomar as providências cabíveis. E que também queria aproveitar para agradecer, né, o convite do Sapezal Online, agradecer esse convite na data de hoje e deixar a gente sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se faça necessário. A imprensa tem um papel fundamental, né, no Estado democrático, né, para garantir a democracia e para conscientizar a população e evitar que a desinformação prevaleça, inclusive em relação à dengue, que foi o nosso assunto de hoje. Então, vou deixar o meu abraço, o meu agradecimento e deixar a promotoria sempre à disposição da população. Muito obrigado a todos. Doutor, uma última pergunta que é em relação à questão da diplomação, né? Vai ser aberto ao público? Como que vai ser aí? Também tem a questão do prazo final de prestação de contas e aí sim a diplomação. Como que vai ser aí? O senhor pode nos passar alguma coisa? Eu de fato não sei se é de competência do senhor. Sim, a prestação de contas está ocorrendo, né? Ela está tramitando, a gente está analisando caso a caso, né? Ela está tramitando normalmente, seguindo os ditames legais. E a diplomação, sem dúvida, a sessão é pública, né? Vai ser marcada aqui pelo juiz Ainda não eleitoral. tem uma data ou já existe uma data? Salvo engano, não tem uma data específica, né? Mas é agora no final, né? No final do mês. Mas vai ser marcada ainda pelo juiz eleitoral. Uhum. E a sessão é pública, né? Independente da data que for, né? Aí vai ser marcada pelo juiz, né? Dia 10, dia 15, enfim. Isso não Aham. tem importância, mas o que importa é que a sessão é pública e o cidadão vai poder acompanhar, sem sombra de dúvida, que a sessão é pública e está, né, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, os órgãos eleitorais estão sempre sob o escrutínio público, a fiscalização pública e o exercício da cidadania. E faço até esse convite para a população comparecer, não só na sessão de diplomação, mas também no debate do orçamento, da lei orçamentária, no debate das prioridades aqui do município. A população precisa comparecer para fiscalizar e saber onde o dinheiro público está sendo aplicado.
é fundamental esse comparecimento da população. Muito bem, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, também quero deixar o SPZ Online de portas abertas, tá? Enfim, muito obrigado mesmo. É um prazer imenso conhecê-lo. Acho que é a primeira vez que nós conversamos. E sempre que precisar, o SPZ Online e eu, Jean Borsatti, estou à disposição. Eu que agradeço, Jean. Muito obrigado ao teu convite, né? Eu fico sempre à disposição e parabenizo e cumprimento toda a audiência do Sapezal Online, que tenho certeza que vai compreender o nosso apelo e vai colaborar nesse regime de combate à dengue para a gente evitar essas mortes e essas hospitalizações por causa da dengue. Muito obrigado a todos, eu estou sempre à disposição e a população pode contar com a Promotoria de Justiça sempre quando precisar. Muito obrigado, forte abraço a todos. Muito bem, essa então foi a entrevista com o promotor de justiça de Sapezal, o senhor Álvaro Schiffler. E quero mais uma vez agradecer você também que nos acompanhou até aqui. E claro, nos siga nas redes sociais, @SPZ Online, e acesse agora mesmo www.spzonline.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.